Olá, seja muito bem-vindo ao 32º dia do Desafio do Namoro com Propósito. O nosso tema de hoje vai tratar a respeito das expectativas. Você tem expectativas para o casamento? Acredito que sim. Certamente você possui grandes expectativas para a vida de casado e também expectativas que envolvem o seu parceiro. Mas dizem por aí que quanto maiores forem as nossas expectativas, maiores podem ser a nossa frustração. Portanto, para evitar que você se frustre em relação às suas expectativas para o tempo de casado, este vídeo vai te dar dicas importantes sobre isso. Então você já sabe, se você quer receber mais conteúdos como esse, em que você vai saber como lidar com as expectativas em relação ao casamento, vai logo se inscrevendo no nosso canal. Eu tenho certeza que todo o conteúdo que a gente liberar aqui vai ser muito bom para a sua vida e vai te ajudar a saber como lidar com as grandes expectativas que você tem para a vida a dois. E o texto bíblico do nosso desafio de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 30, verso 1 e 2, que diz assim: Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao seu marido: Dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Este texto faz parte da história de Jacó e Raquel. É uma das histórias mais lindas da Bíblia sobre o relacionamento entre duas pessoas. Se você conhece a história, você sabe que Jacó trabalhou durante 7 anos de graça para o seu sogro Labão a fim de poder casar-se com Raquel. Ao fim desses 7 anos, Labão, ao invés de entregar Raquel para Jacó poder casar com ela, ele entregou a irmã mais velha, Leia. Ele enganou Jacó. Tá certo que havia um costume naquela terra em que a irmã mais velha tinha que casar primeiro que a irmã mais nova. Porém, o acordo era que Jacó trabalharia 7 anos para poder casar com Raquel. Mas isso não aconteceu e Jacó teve que trabalhar mais 14 anos para poder ter Raquel como sua esposa. No entanto, a Bíblia diz que apesar deste tempo todo, os anos se passaram como se fossem dias, pelo tanto que Jacó amava Raquel. Ou seja, esperar por sua amada não era nada tão difícil. E mesmo que Jacó tenha tido que esperar tanto tempo, a Bíblia diz que esse tempo passou tão rápido que parecia dias. E isso mostra como ele a amava e como ele desejava estar ao lado dela. Quem ama, espera. Mas a história de Jacó com Raquel não foram apenas flores. Esse texto nos mostra o momento em que eles não estavam bem. Raquel havia casado com uma expectativa muito alta de ter filhos, de ser uma mulher que daria filhos ao seu marido. E como isso não estava acontecendo, ela estava tão frustrada que ela havia transferido a culpa para Jacó. Ela achava que Jacó era o culpado de ela não ter filhos. E nós percebemos que essa expectativa de Raquel estava sendo um problema para eles, porque quando ela diz para Jacó, dai-me filhos, senão eu morro, Jacó se exalta e dá uma resposta para ela um pouco mais pesada. Ele diz, você está achando que eu sou Deus? Você está querendo que eu faça por você aquilo que apenas Deus pode fazer. E olha só, essa é uma grande realidade em muitos relacionamentos. Muitas pessoas, por não comunicarem suas expectativas antes de se casarem e por terem expectativas altas demais em relação ao casamento e em relação ao parceiro lá no casamento, elas estão esperando que o parceiro faça por elas coisas que eles não podem fazer. Preste atenção, eu disse coisas que eles não podem fazer e não coisas que eles não querem fazer. Muitas vezes o parceiro quer sim agradar o outro e satisfazer o outro, mas existem coisas que ele não pode fazer. Nós devemos ter cuidado para não esperar do casamento e não esperar do parceiro coisas que só Deus pode fazer por nós. Deste modo, a história de Jacó e Raquel nos mostra a importância de nós alinharmos as nossas expectativas em relação ao casamento e em relação ao parceiro antes de seguirmos em direção ao altar. É muito importante que o rapaz e a moça tenham um tempo para eles poderem conversar e para poderem comunicar um ao outro aquilo que eles esperam que o outro faça e aquilo que eles esperam do casamento, para que eles não sigam em direção ao casamento com expectativas altas demais, expectativas de que o outro faça o que ele não pode fazer e expectativa de que o casamento faça por ele o que só Deus pode fazer.
É claro que para ajudar você, eu separei aqui 5 dicas muito importantes para você tratar a questão das expectativas no seu relacionamento. Vamos ver quais são? Em primeiro lugar, você não deve manter expectativas exageradas demais em relação ao seu parceiro e em relação ao seu casamento. É interessante que muitas pessoas se casam e elas esperam que o casamento delas e o dia a dia no casamento vai ser algo como uma história de Hollywood. Elas olham para a TV, olham para as novelas, olham para os filmes e olham para as séries e acreditam mesmo que a realidade do casamento é igual àquilo que ela vê na TV. Se você pensa assim, eu preciso te dizer que é apenas nos filmes que homem e mulher acordam de cabelo arrumado, que eles estão sempre bem dispostos na hora de acordar, a mulher está sempre maquiada, eles estão sempre cheirosinhos, estão prontos ali para poder atender um ao outro nas expectativas deles. Na vida real, isso não acontece não. Na vida real, você acorda ao lado de uma pessoa com um cabelo parecido com uma juba de leão, com remela nos olhos e com bafo de onça. Poxa, mas é possível que agora eu tenha frustrado algumas de suas expectativas para o casamento, antes mesmo de você ter se casado, não é? Mas é verdade. Quem nunca acordou com o cabelo feito um cabelo de leão, uma juba do leão no outro dia? Quem nunca, mesmo tendo escovado os dentes e mesmo preocupado com a higiene bucal, não acordou no outro dia com um bafo de onça? E quem é que nunca acorda com uma remela nos olhos? Gente, isso é a realidade. Você pode até ficar com nojinho de eu dizer essas coisas, mas vai me dizer que essa não é a realidade. E se essa é a realidade, por que não falar sobre ela, não se preparar para ela e o pior, por que esperar que isso não aconteça no casamento? Não dá para seguir em direção ao casamento pensando que as coisas vão ser sempre boas, que o casamento vai ser sempre bom, que vocês não vão ter problemas e que as coisas vão sempre terminar da melhor maneira possível. Isso não é real. Casamento não é como dar um passeio numa linda tarde de sol. Casamento é como fazer uma longa viagem a dois. E durante essa longa viagem a dois vão existir tardes ensolaradas, sim, mas também existirão noites chuvosas, tempestuosas e dias difíceis. Quem deseja se casar deve estar tão preparado para viver essas noites difíceis, esses tempos de tempestades, como está para viver as coisas boas do casamento. E se você não se preparar para viver os tempos difíceis do casamento, é possível que você se frustre, é possível que as suas expectativas possam ser esmagadas e você tente desembarcar do casamento na primeira oportunidade que você tiver. Portanto, não romantize o casamento e entenda que até que o casamento seja bom, existem momentos difíceis e que nós vamos enfrentar momentos difíceis. Os primeiros momentos do casamento, então, são momentos intensos. É chamada a fase de adaptação. E muitos casais, por não entenderem que existe uma fase de adaptação, agora eles estão morando debaixo do mesmo teto, eles não são pessoas que após um momento terem ficado juntos, cada um vai para sua casa. Não, eles estão morando no mesmo teto, dividindo decisões, dividindo opiniões, tendo que conviver mais tempo juntos, e isso faz com que eles tenham que se adaptar novamente, adaptar-se a uma nova realidade. E essa fase de adaptação é uma fase dura, tão dura que muitos casais não sobrevivem a ela. Portanto, não romantize a vida a dois. Esteja preparado também para os dias difíceis que fazem parte do casamento. Por outro lado, você também não deve ter expectativas exageradas em relação ao seu parceiro ou à sua parceira. Infelizmente, muitas mulheres seguem em direção ao casamento pensando que estão casando com um homem multitarefas, um cara que sabe trocar pneu do carro, um cara que é mecânico, um cara que é pedreiro, um cara que é marceneiro, um cara que sabe fazer comida, um cara que sabe fazer um monte de coisas. Ela segue em direção ao casamento achando que está se casando com um cara que sabe fazer tudo, e logo ela se frustra ao perceber que se casou com um cara que não sabe nem colocar um quadro na parede. E alguns homens se casam pensando que estão se casando com uma atriz de TV, alguém que tem empregadas para fazer tudo por ela, que ela não precisa fazer nada, que ela vai estar sempre cheirosa, sempre bem arrumada e sempre bem disposta para poder agradá-lo. Porém, ele logo se surpreende ao perceber que aquela mulher que quando estava namorando com ele, nem recebia ele em casa antes de se arrumar, de se maquiar, estar preparada para recebê-lo, agora anda pela casa com as camisetas dele, de meia. Ou você está pensando que você vai chegar em casa e encontrar a sua esposa como você encontrava sua namorada. Não, não.
Intimidade a dois pressupõe esse tipo de coisa. Agora ela vai ficar perto de você como ela ficava em casa perto dos pais. Olha, se a gente segue em direção ao casamento com expectativas irreais, a gente tende a se frustrar. Por isso é muito importante que você não siga em direção ao casamento com expectativas exageradas em relação ao seu parceiro, em relação à sua parceira e muito menos em relação à vida de casado. Em segundo lugar, para evitar que as suas expectativas em relação ao casamento se frustrem, você precisa comunicar essas expectativas. Pensa só, se por si só as expectativas já podem se frustrar, imagine o que nós podemos dizer sobre expectativas não comunicadas. É aí que está a maior parte do problema. Na maioria das vezes, as pessoas vão fazendo expectativas, vão criando 1001 expectativas em relação à vida de casados, não comunica ao outro, não fala com o outro o que ela espera dela e acredita que quando ela chegar dentro do casamento, depois que o pastor ou o sacerdote impor as mãos e abençoá-los, dizendo que agora sim vocês estão casados, algo místico vai acontecer e os dois vão começar a se alinhar de forma que ela vai saber todas as expectativas dele, tudo que ele espera dela e ele vai saber tudo que ela espera dele. Olha, eu não vou precisar de falar nada, ele simplesmente vai adivinhar aquilo que eu acredito. Se você pensa e age assim, deixa eu te dizer, você vai se frustrar muito. Nada místico acontece depois que as pessoas se casam e se elas não compartilharem suas expectativas, se elas não falarem o que esperam um do outro e o que esperam do casamento e se elas não nivelarem essas expectativas antes de se casarem, as expectativas delas são expectativas que tendem a se frustrar. Certamente a sua experiência de vida até aqui já deve ter te mostrado que as expectativas que a gente faz tendem a se frustrar. Por que esperar algo diferente em relação ao casamento? E por que esperar que as expectativas não comunicadas não se frustrarão? Por que a gente acredita que mesmo a gente não comunicando vai dar tudo certo lá na frente? Por isso, olha só, não vai dar certo. Se você não comunicar, as suas expectativas vão se frustrar. Por isso é muito importante que mais do que ficar apenas criando expectativas, você comunique a sua expectativa. Permita o seu parceiro dizer se ele é capaz ou não é capaz de suprir aquela expectativa. Mas não siga em direção ao casamento sem comunicar devidamente as suas expectativas ao outro. Em terceiro lugar, é importante que você conheça as expectativas da pessoa com quem você se relaciona. Entenda, você está se casando com um ser humano e como ser humano, ele também tem expectativas, ele também tem desejos e também tem anseios, tanto quanto você. Portanto, tanto quanto você deseja que as suas expectativas sejam satisfeitas, ele também deseja que as expectativas dele sejam satisfeitas. E por ele ter expectativas em relação a você, você precisa saber quais expectativas são essas, para saber se você é ou não é capaz de atender às expectativas dele, de satisfazer aquilo que ele espera. É insanidade você seguir em direção ao casamento ao lado de alguém que você sabe que tem expectativas em relação a você, sem saber quais são essas expectativas e sem dizer a ela se você é ou não é capaz de satisfazer tais expectativas. Portanto, depois de você comunicar a ele ou a ela suas expectativas e dizer o que você espera dele, dê oportunidade para que ele faça o mesmo, dê oportunidade para que ela faça o mesmo e para que ele ou ela fale para você aquilo que espera de você. Em quarto lugar, o meu conselho é que vocês façam acordos. Portanto, após você dizer quais são as suas expectativas e após ouvir quais são as expectativas dele, é importante que vocês conversem e que vocês digam, olha, isso aqui eu consigo atender o seu desejo, isso aqui eu vou me esforçar. E isso aqui eu não consigo. Vocês precisam ser sinceros. E é muito melhor você ser honesto e dizer para a pessoa assim, olha, isso aqui eu prometo que eu vou me esforçar a tentar fazer isso. Mas eu preciso te dizer que é mais difícil para mim. Eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade para poder te atender nisso. Mas eu prometo me esforçar. Porém, se eu não conseguir, eu vou precisar que você me compreenda. Você vai conseguir me compreender se eu não conseguir te satisfazer nisso que você espera? Percebe como é importante vocês conversarem e estabelecerem acordos com respeito àquilo que vocês são capazes de fazer e aquilo que vocês não são capazes de fazer? Isso faz com que vocês sigam em direção ao casamento sabendo que existem coisas que o outro simplesmente não é capaz de fazer. E eu repito, não é que ele não quer fazer, é que ele não consegue. Existem coisas que a outra pessoa, por mais
mais que ela queira fazer por nós, ela não vai conseguir. Portanto, a gente precisa ter maturidade para entender isso. Uma boa ideia é vocês criarem uma lista daquilo que vocês esperam um do outro. Olha, eu espero isso aqui dele, eu espero isso aqui dela. E aí vocês vão colocando nessa lista, olha, quanto a isso aqui, ele se comprometeu em fazer, ela se comprometeu em fazer isso aqui. Mas quanto a isso aqui, ela disse que vai ter um pouco mais de dificuldade, e ele disse que também vai ter um pouco mais de dificuldade. Até disse que vai se esforçar. Olha, mas eu vou precisar compreender ele ou ela se não conseguir fazer isso aqui. Ó, isso aqui, ó, ele disse que não vai fazer, ele disse que não consegue fazer. E aí vocês assinam depois essa lista, comprometendo-se em fazer aquilo que vocês sabem que podem fazer e dizendo para o outro, olha, você vai saber lidar com isso aqui que eu não consigo fazer? Você vai entender se eu não conseguir fazer isso aqui? É muito importante que vocês estejam dispostos a abrir mão daquilo que o outro não consegue fazer. Porque não adianta vocês conversarem agora e um dizer assim, olha, eu não consigo fazer isso, e você seguir em direção ao casamento esperando que aquilo vá mudar no casamento. Não. Se o outro já disse que não consegue fazer e você vai seguir em direção ao casamento com ele, é importante que você entenda que ele já disse antes que não consegue fazer. Se ele fizer lá no casamento, glória a Deus, maravilha, você vai ser muito feliz. Mas se ele não fizer, permaneça feliz, porque ele já disse que ele não era capaz de fazer. Comunicar as expectativas e alinhar as expectativas é fundamental para que vocês sigam em direção ao casamento e para que vocês tenham um casamento feliz. Portanto, façam acordos em relação às expectativas de vocês e se comprometam com aquilo que vocês são capazes de fazer e já deixem claro aquilo que vocês não são capazes de fazer. E a minha quinta dica para ajudar você a saber lidar com as expectativas lá no casamento é que você compreenda que você está casando com uma pessoa que tem suas limitações. Você nunca deve se esquecer desta verdade. Essa é uma verdade que deveria estar escrita na tábua do nosso coração. Eu sempre digo às pessoas com quem eu me relaciono, nunca esperem coisas demais a meu respeito. Se vocês podem esperar algo de mim, é que em algum momento eu vou decepcionar vocês. Eu gosto de preparar as pessoas, porque para conviver comigo, as pessoas precisam entender que eu sou humano, que eu sou fraco, que eu sou falho. Elas não devem criar expectativas mirabolantes com respeito à minha pessoa. E muitas vezes as pessoas nos veem falando sobre assuntos como esse e elas criam uma identidade ao nosso respeito, uma visão ao nosso respeito e pensam que nós somos perfeitos, que nós sabemos tudo, que nós não vamos errar com elas, e na verdade é o oposto. Quando essas pessoas vêm com esse tipo de mentalidade em direção a nós, é aí que elas se frustram mesmo, porque nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos falhos e nós vamos errar. Portanto, se você segue em direção ao casamento e não resolve isso dentro de você e não compreende que o seu parceiro ou a sua parceira é uma pessoa que tem limitações e que mais cedo ou mais tarde ela vai frustrar algumas das suas expectativas ou não vai ser capaz de realizar determinadas expectativas, você tende a se frustrar muito em relação àquela pessoa e em relação ao casamento. Desta forma, ao seguir em direção ao casamento, olhe para o seu parceiro ou para a sua parceira e enxergue nele um ser humano, alguém que é falho, alguém que erra, tanto quanto você. Você não pode exigir que ele seja perfeito porque você não é perfeito. Você não pode exigir que ele seja capaz de realizar todas as suas expectativas, porque em algum momento você também não vai realizar as expectativas dele, porque você também é limitado. Nós precisamos compreender as limitações de cada um de nós e entender que as pessoas em algum momento vão nos decepcionar. Nós precisamos ter maturidade para entender isso, senão os nossos relacionamentos não vão dar certo. Nós vamos estar esperando demais das pessoas, esperando até mesmo mais do que elas podem fazer por nós. Trate as suas expectativas, entenda as limitações do outro e não seja como Raquel, que esperava de Jacó algo que só Deus podia fazer por ela. Bem, essas são as minhas dicas do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você já sabe, inscreva-se no nosso canal. Nós estamos preparando sempre dicas como essa para poder abençoar a sua vida. Deixe seu like, faça o seu comentário e espalhe esse vídeo para suas redes sociais. Eu tenho certeza que mais pessoas podem ser abençoadas por meio deste conteúdo. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e rumo ao 33º dia do nosso desafio.